te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, por quem fomos redimidos e adotados como filhos, velai sobre nós em vosso amor de Pai e concedei aos que crê no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo de 16 a 21. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprou um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado 5.000 quilômetros, mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus. Então, andando sobre as águas, e aproximou-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenha medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia de hoje, ela, nesse tempo da Páscoa, ela nos fala de decisões que eram tomadas pelos apóstolos, pelos discípulos, porque o número de pessoas que abraçavam a fé crescia muito. Olha que coisa linda, né? E aqui fala no Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7, que o número de discípulos aumentavam. E aí, claro que como aumentava o grupo de discípulos, também aumentava a demanda, né, a necessidade. E os apóstolos, então, tinham que estar pregando a palavra e cuidando de todas as funções. E aí começaram a reclamar, aqueles que era de uma origem, de outra, né? E reclamar que as viúvas, os órfãos não estavam sendo bem assistidos. E aí eles se reuniram e viram que há necessidade de arrumar pessoas para que pudesse ajudar. E aí então aqui fala desses 7 homens. E então escolheram Estevão, homem cheio de Espírito Santo, e também Filipe e tal. Escolheram 7 homens com boa reputação, boa conduta, cheios do Espírito. E aí então
eles viram que fizeram algo de muito acertado para que pudessem, então, suprir as necessidades da comunidade. E aqui, então, esses homens relembram, né, o ministério diaconal, né, onde eu estou inserido. E então a missão dos diáconos na igreja, hoje uma missão muito importante, está a serviço da caridade, daqueles que mais necessitam, dos doentes, das pessoas que têm dificuldade. Então a missão da caridade é muito linda. Eu me orgulho muito de ser um membro da igreja nesse ministério diaconal. E servindo então também a mesa, servindo a palavra, é a nossa missão. Então surgiu lá desde o Ato dos Apóstolos, né, o ministério. E aqui fala que os apóstolos impôs as mãos sobre eles, pedindo ao Espírito Santo. Isso é a ordem, né, a ordem do diaconato. É a missão tão linda de homens que são casados, que têm suas famílias e assim mesmo têm disponibilidade de servir a sua igreja. Muito lindo isso. E aqui fala no Evangelho que os discípulos, eles entraram então no mar, cheio de símbolo, né? Entrar no mar, quer dizer, o mar representa na Bíblia o mundo e a nossa missão de evangelizar. E eles atravessaram e foram para o outro lado do mar. E Jesus então não estava com eles. E aí veio, quer dizer, quando está no mar, o mar que é o mundo, as tribulações, elas são inevitáveis, né? E assim então também aconteceu com eles nessa travessia. E o vento forte, e aí eles sentiram medo. E aí Jesus vem andando sobre as águas. Isso representa também, amados, que quando nós estamos caminhando nessa travessia da vida, nesse deserto da vida, nesses desafios da vida, Jesus está sempre perto de nós. Aqui fala que Jesus andava sobre as águas, quer dizer, o mar representa o mundo. Jesus, ele tem poder sobre todo o mundo, porque ele é o nosso Deus. E ele está sempre perto de nós. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos leva a compreender que no mundo a gente vai ter muitas tribulações. Jesus já dizia, no mundo há vez de ter tribulações, mas eu venci o mundo. E Jesus é aquele que está sempre conosco, para que nós possamos também sair vitorioso. Aí eles queriam que Jesus entrava, né? Essa barca é a igreja. Quer dizer, Jesus já está na barca que é a igreja. Aí fala que eles queriam que Jesus entrasse e logo já chegou. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos nessa travessia. E essa travessia nós estamos junto com Jesus, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, mesmo nos ventos contrários, Jesus está sempre, Ele é absoluto, Ele é Senhor de todas as coisas e Ele caminha conosco. E ao chegar o fim dessa travessia, aí então nós vamos contemplar Ele face a face. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus.
Deus no coração. Só Deus te basta.